Olá, vocês, ouvintes da Rede Gama NGT. Hoje é segunda-feira, né? Dia 18 de agosto do ano de 2025. E este é o resumo esportivo entrando no ar para vocês. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir pelo site, pelo streaming da Gama NGT, ou também procurando nas melhores operadoras de TV a cabo. E logo, logo estaremos também em TV aberta no sinal digital Rede Gama NGT com você. Então vamos começar falando um pouquinho da rodada. 9 jogos já foram realizados da primeira rodada do retorno ou 20ª rodada do Brasileirão 2025. No início, no sábado, dando o pontapé inicial, tivemos o Fluminense no Maracanã, num jogo pobre tecnicamente, num jogo sem muitas emoções. O Fluminense venceu o Fortaleza por 2-1, afunda a equipe cearense numa situação um tanto quanto complicada. A gente não vê o Fortaleza, que em outros anos fez ótimos campeonatos brasileiros e principalmente na segunda parte, você não vê a equipe do Fortaleza com muitas situações, você não percebe um time disposto a reagir. E o Fluminense, com a simplicidade do Renato Gaúcho, com a tranquilidade a qual ele coloca as suas equipes em campo, sem muita invenção, sem muito mimimi, sem muito esquema tático mirabolante, ele vai conquistando pontos, vai mantendo o Fluminense numa posição que, chegando no final do campeonato, ele vai brigar, sim, não por título, mas por vagas na Libertadores, e terá um ano de 2025 absolutamente vencedor. O Fluminense, que é um dos quatro melhores times da Copa do Mundo de Clubes. 2 para o Fluminense, 1 para o Fortaleza. No outro jogo das 16 horas de sábado, o Ceará vai mantendo um bom futebol e venceu a equipe do Bragantino por 1-0 num Castelão com um bom público. Uma partida onde o Bragantino mostrou que aquilo que ele conseguiu no começo do campeonato foi apenas uma gordura para não ter problemas no final. Muita gente falava, o Bragantino veio para ficar. Não, o Bragantino veio para ficar, mas não no G4. Não há condição. Aquele time do Bragantino não é um time ruim, mas é um time modesto com uma ótima estrutura. E é um time que engata a sua 6ª derrota consecutiva. O técnico não balança porque lá em Bragança é tudo muito tranquilo, eles não são pessoas que pressionam. Então, ele faz um bom trabalho, o Fernando Seabra vai continuar lá, e o Ceará, surpreendentemente, vem ocupando a primeira página da tabela. Eu lembro que o Ceará joga um campeonato para 45 pontos, mas com Pedro Raul e seus comandados muito bem orientados à beira do gramado, o Ceará vai se posicionando e se mantendo na primeira parte da tabela. Nos jogos das 18h30, em Salvador, no Barradão, um grande jogo de futebol entre os dois desesperados pelo rebaixamento. Só que são dois desesperados diferentes da equipe do Fortaleza. Tanto o Vitória quanto o Juventude mudaram o seu comando, Carille assumindo Vitória e o Carpini, que sai do Vitória e assume Juventude, deram um certo gás extra para suas equipes. Um jogaço, 2 para o Vitória, 2 para o Juventude, com o Juventude empatando no final da partida. Quem me acompanha vai lembrar que eu comento dizendo que o Juventude é um time limitado, nominalmente é um time fraco, mas é um time que vem jogando mais do que pontuando. Um time que, por exemplo, perdeu do Santos no Morumbi, num jogo onde ele poderia ter resolvido a partida no primeiro tempo. Então o Juventude vem tendo boas atuações, mas a sua defesa é muito fraca. E você vê, o Carpini já entrou, ele não consegue fazer com que a sua defesa
pare de tomar gols. 2 para o Juventude, 2 para o Vitória. Um ótimo resultado para a equipe gaúcha, que ela continua na zona de rebaixamento. Mas o Juventude tem 2 jogos a menos do que a maioria e vem mostrando futebol que pode até permitir um sonho de permanência na Série A. Também no Nordeste, o Sport Recife 2, São Paulo 2. Mais uma vez o Sport abre 2-0 contra um time paulista e quando você acha que vai dar tudo certo, o São Paulo conseguiu empatar em 2-2. O time do Sport é um time, na minha opinião, que pode jogar muito mais do que vem jogando, pode pontuar, mas terá muita dificuldade. O Sport com 10 pontos em 18 jogos vai precisar fazer uma campanha de campeão no segundo turno para escapar do rebaixamento. Não é nem pelo futebol, nem pelos jogadores que o Sport tem, e sim pela pontuação. A matemática é fria, a matemática é dura, os números não mentem. E muito difícil a equipe do Recife vai escapar desta zona de rebaixamento. E para completar o serviço, acho que na próxima rodada o Sport vem a São Paulo enfrentar a Sociedade Esportiva Palmeiras. O Sport abriu 2-0, o jovem goleiro Yang estreou assim, um probleminha, né? Foi fazer uma saída de bola e não conseguiu, o Lucas Lima tomou a bola e abriu o placar. Isso complicou muito a vida do tricolor do Morumbi. Um resultado que, pelo futebol jogado, mostrou-se justo. 2-2, Sport São Paulo. Fechando a rodada, Neoquímica Arena, 1 para o Corinthians, 2 para o Bahia. O Corinthians correu muito, a disposição que faltou em Caxias do Sul sobrou na Neoquímica Arena, mas o futebol realmente é muito fraco e digo que a posição do Corinthians na tabela é uma posição absolutamente mentirosa. Além de ter muitos jogos, a posição é melhor do que o desempenho. Isso faz com que acendam-se as luzes vermelhas no Parque São Jorge, porque o Corinthians tem 22 pontos em 20 jogos, e eu digo, o Corinthians tem um ótimo 11. O 11 corintiano, quando todos estão ok, joga de igual para igual com qualquer time do Brasil. Tanto é que foi campeão paulista em cima do Palmeiras e eliminou o próprio Palmeiras da Copa do Brasil. Só que dos 11 titulares, 3 estão machucados, sendo que o Carrilho, só volta no ano que vem. O artilheiro Yuri Alberto, provavelmente segunda quinzena de outubro, e o Memphis Depay, provavelmente segunda quinzena de setembro. Aí os caras querem botar a culpa em Dorival Júnior. Realmente ele não tem culpa nenhuma, é uma fatalidade. Agora, ele vai ter que mostrar que ele tem um pouquinho a mais do que os outros e fazer com que essa equipe jogue bola e principalmente consiga pontos para terminar o campeonato de uma forma honrosa, não da forma como foi no ano passado. O Corinthians acabou dando um pouco de sorte no sorteio da Libertadores, vai pegar o Atlético Paranaense, que é um time de Série B, e aí pode galgar uma semifinal de Libertadores e aí torcer para que 2 dos seus 3 astros voltem a campo. Na partida de sábado, o Bahia mostrou a que veio. Quem acompanha os meus comentários desde a primeira rodada do Brasileiro, eu digo, olho nesse time do Bahia. É um time que joga para frente e ousa na casa adversária. O Bahia saiu na frente, o Corinthians empatou, e assim que o Corinthians empatou, o Bahia voltou e abriu mais um gol de vantagem. Os garotos do Corinthians, Cauê, o Guinegão, se mostraram dispostos, mas disposição não basta. Precisa ter ainda bom futebol e, principalmente, precisa-se ter paciência com eles, afinal de contas, são jogadores muito jovens. Eu vou agora fazer uma breve pausa aqui no Resumo Esportivo e eu volto já já com a rodada de domingo. Rede Gama NGT, esporte para você. Voltamos então ao Resumo Esportivo aqui pela Rede Gama NGT para falar dos jogos de domingo do Brasileirão Série A. Foram 4 jogos, às 16 horas na Arena EBRV,
um resultado surpreendente. A gente diria muito surpreendente, mas o que aconteceu ontem, esse 3-1 do Grêmio jogando fora de casa, até que foi um resultado normal. O Galo saiu na frente num lindo gol do Scarpa e o Grêmio foi virando de forma natural. Um gol de cabeça, um Balbuena aproveitando, um rebote dentro da área e depois acabaram sacramentando o terceiro gol. O Grêmio faz 3-1, um resultado muito, muito importante para a equipe gremista. Por quê? Porque o Grêmio vem flertando com a zona de rebaixamento, continua flertando. São apenas 4 pontos que separam o Grêmio do primeiro da zona de rebaixamento e, principalmente, o Grêmio vinha jogando muito mal, principalmente dentro de casa, a sua torcida apupando os seus jogadores, muitos cronistas de Porto Alegre acusando os jogadores de não se dedicarem aos treinos, de não se dedicarem extracampo, sabe? Aquele famoso sereno, como eles gostam de dizer. Isso culminou com uma emboscada de torcedores a gente diz entre aspas, né? Da equipe do Grêmio no embarque no sábado para Belo Horizonte. Bombas foram jogadas na direção do embarque dos jogadores do Grêmio. Isso assustou muito. Isso é um absurdo de ser feito, afinal de contas, se você não está contente com o seu time, você não vai ao campo. Ou se você vai ao campo, você vai, você apupe, mas ninguém tem o direito de invadir a privacidade e nem a parte física da pessoa. O técnico Mano Menezes foi muito feliz ontem, na entrevista coletiva após o jogo, dizendo que aqueles que foram lá se vestem, ou melhor, se travestem de gremistas e não são os gremistas que merecem o seu apoio. O Mano é um técnico, na minha opinião, um pouco ultrapassado para os dias de hoje, mas ele é uma pessoa extremamente aberta, extremamente coerente nas suas entrevistas e não perde mais a razão. Eu gosto muito do trabalho dele, acho que a culpa não é dele, mas geralmente estoura no treinador. Ele ganhou uma sobrevida e vamos ver o que vai acontecer com o bom tricolor gaúcho. Agora, a surpresa absurda, não dá para descrever o que aconteceu no Morumbi ontem perante mais de 50 mil santistas. Santos 0, Vasco da Gama 6. 6, exatamente isso que vocês ouviram. O Vasco da Gama, afundado no rebaixamento, meteu 6-0 no Santos em pleno Morumbi, jogando uma partida belíssima, com troca de passes, com aquelas improvisações do Diniz, trazendo jogadores de meio campo para jogar como zagueiros, para ter uma melhor saída de bola. Um espetáculo a atuação do Vasco. Felipe Coutinho comandou a equipe da Cruz de Malta, fez um lindo gol, ótimas assistências, inacreditável o que jogou o Vasco para cima do pobre time do Santos. O pobre e acuado Santos Futebol Clube sucumbiu ao bom futebol do Vasco. A culpa é do Neymar? Claro que a culpa não é do Neymar, mas um jogo desse, onde a sua equipe leva 6-0, mostra que o Neymar tem futebol, mas não tem liderança. A partir do terceiro gol, ele some em campo. E o que o Neymar tinha que fazer a partir do terceiro gol? Gente, vamos ficar aqui na defesa, 3-0 tá bom demais para o que vai acontecer aqui. Não. Eles quiseram partir para cima e dando espaços para o Vasco de Fernando Diniz. O time mal posicionado, taticamente dentro de campo. Kleber Xavier escalou bem a equipe, mas posicionou errado. Não percebeu que o Vasco tinha Hugo Moura, que é um volante de origem, como zagueiro, saindo de trás. Então, o Vasco jogou no campo do Santos o tempo inteiro. E o Kleber Xavier não percebeu isso. E o seu capitão dentro de campo, nesse caso o Neymar, também não percebeu o que estava acontecendo. Foi um massacre, foi um amasso. Virou 1-0, depois o Vasco foi empilhando. O Vasco teve a ousadia de fazer 2 gols iguais dentro da área do Santos. Isso é inadmissível. Então, fazer o quê? Uma goleada vergonhosa que acaba ficando
para os anais da história, 6-0 dentro de casa. Não me lembro de uma equipe ter sofrido uma goleada. O Santos perdeu em um clássico para o Corinthians por 7-1, mas é um clássico. Então, no clássico, você é mandante, você é visitante, é a mesma coisa. Agora, jogando dentro de casa, você ser humilhado por 6-0, eu não lembro disso ter acontecido. Logicamente, Kleber Xavier foi demitido. Agora, uma informação nova é que eu peguei agora de manhã para vocês. A comissão técnica foi mantida. Ora, se todo mundo está dizendo que é o Sampaoli que vem, e eu não acredito, por que manteve-se a comissão técnica? Será que a comissão técnica foi mantida porque Adenor Bach vem aí para o lugar de Kleber Xavier? Por que só mandaram o Kleber embora? Concordem comigo? É uma reflexão que a gente deve fazer. A menos que eles vão mandar a comissão técnica embora hoje à tarde, né? Ontem eles só dispensaram o treinador. Agora, no caso da manutenção da comissão técnica, significa que Sampaoli não virá. E se Sampaoli não virá, quem virá para sentar no banco da equipe do Santos? Eu digo que se a comissão técnica for mantida, existe uma chance enorme de Adenor Bach, Tite, estar de volta ao futebol brasileiro. Fechando a rodada de domingo, né? Num Beira-Rio esvaziado, o time reserva do Inter foi presa fácil para o time titular do Flamengo. 3 para o Flamengo, 1 para o Inter. O Flamengo entrou com a sua força máxima jogando em Porto Alegre um jogo de Campeonato Brasileiro que eles vão repetir na quarta-feira pela Libertadores. O Flamengo fez 3-0, liquidou o jogo com 10 minutos, fazendo 2-0. E o Inter conseguiu depois fazer um golzinho da dignidade, como eles gostam de dizer no Sul. É uma partida onde o Inter não quis mostrar suas armas e o Flamengo não tem o que esconder, né? O Flamengo é isso mesmo. Um jogo, sabe? Um treino com camisas e arbitragem paga. Isso foi o que aconteceu ontem em pleno Beira-Rio. 1 para o Inter, 3 para o Flamengo. Fechando a rodada, na minha opinião, tecnicamente o melhor jogo da rodada, no Engenhão, Newton Santos, 0 para o Botafogo, 1 para o Palmeiras. O Palmeiras voltou a pegar no breu, voltou a assumir um ritmo alucinante de reatividade. É um time que reage muito bem quando joga fora. É um time que voltou a jogar verticalmente. Uma correria desenfreada. Abel Ferreira se rendeu e escalou Vitor Roque e Flaco Lopes juntos. Vitor Roque fez uma excelente exibição jogando pelos lados do campo e o Palmeiras fez um ótimo jogo. O Botafogo também foi muito bem. O goleiro Everton foi obrigado a fazer defesas importantes. Foi um grande jogo de futebol, onde, na minha opinião, o empate seria o resultado mais justo, mas o Palmeiras acabou vencendo com um gol do Felipe Anderson e o Palmeiras vai ainda à sua caça, né? O Palmeiras continua a sua caça ao Flamengo. O Palmeiras numericamente, tem 4 pontos atrás do Flamengo, mas o Palmeiras tem um jogo a menos, então, teoricamente, o Palmeiras tem 1 ponto de diferença em relação ao Flamengo. Ainda temos um confronto direto, então eu diria que o título brasileiro está totalmente em aberto, mas não deve sair de Palmeiras ou Flamengo. Hoje, nesta segunda-feira, teremos o fechamento da rodada. Mirassol recebe o Cruzeiro. O surpreendente Mirassol, que ocupa a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro, recebe o bom time do Cruzeiro, que é o terceiro, com 37 pontos. Vamos agora dar uma passada rápida na classificação. Após a primeira rodada do retorno, o Flamengo tem 43 pontos, é o líder. O Palmeiras tem 39, é o segundo. Cruzeiro, 37, é o terceiro. Bahia, quarto, com 33, fecham o G4. Estariam classificados para a pré-Libertadores o Botafogo, quinto, com 29, e o São Paulo, o sexto, com 29 pontos. Na zona de rebaixamento, o último colocado é o Sport Recife, com 10 pontos. Depois nós temos Fortaleza e Juventude, com 15. O Fortaleza tem um número de vitórias inferior, e o Vitória é o 17º, com 19 pontos. São os 4 times que estariam rebaixados caso o campeonato
terminasse hoje. Mais uma paradinha no nosso resumo esportivo e a gente já volta falando um pouquinho de Série B, futebol feminino, basquete, vôlei, ou seja, falando de outros esportes. Voltamos com o resumo esportivo nessa nossa terceira parte para falar um pouquinho da Série B do Brasileirão. A Série B que tem Coritiba e Goiás já meio desgarrados na primeira colocação, Novo Horizontino e Chapecoense fechariam o grupo dos 4 que subiria. Mas a gente parou aqui para falar um pouquinho de Série B sobre o Clube Atlético Paranaense. Um clube até então modelo de gestão, um clube que se orgulha de não ter dívidas, se orgulha de não fazer loucuras na sua administração, com uma terrível queda da Série A para a Série B no ano passado. A equipe teve, como eu vou dizer, um desmando total. Ninguém sabe quem manda naquele clube. Montaram uma equipe para a Série B com salários compatíveis com a Série B e o Atlético não consegue engrenar. Já está indo para o segundo treinador, um bom treinador, na minha opinião, um dos melhores treinadores do Brasil, o Daír Hellmann, não consegue fazer com que a equipe perca o trauma de jogar em casa. De novo, no sábado à noite, jogando na Arena da Baixada contra o Cuiabá, o Atlético faz um gol praticamente nos acréscimos e toma um empate na saída de bola. Acho que é o terceiro jogo em casa que o Atlético toma o gol de empate nos minutos finais. Cenas lamentáveis na Arena da Baixada, a torcida impaciente, insatisfeita, arremessou muitas coisas no gramado, bombas de gás, sinalizadores, com certeza a arena vai ser embaixo. A Arena da Baixada, perdão, vai ser interditada, mas isso não vem ao caso nesse momento. O que a gente gostaria de dizer é que as equipes precisam aprender a perder, aprender a não ganhar, e o Atlético parece que não entendeu isso ainda, e isso pode custar muito caro. Isso pode custar ao Atlético uma disputa de Série B por mais do que uma única temporada. O Atlético está muito atrás do quarto colocado. Se não engatar uma campanha de recuperação imediatamente, corre um sério risco de estar na mesma Série B no ano que vem e ainda, se acabar perdendo muito, pode até brigar para não cair para a Série C, o que seria realmente lamentável para os torcedores do Atlético Paranaense. Falando um pouquinho de futebol feminino, foram definidas as semifinais do Brasileirão de futebol feminino. Não tem muita mudança aqui, não. Uma das semifinais vai trazer Cruzeiro e Palmeiras. O Palmeiras tem o mando de campo do segundo jogo, então a segunda partida será com o mando de campo do Palmeiras. Muito provavelmente será jogado na Arena Barueri. E na outra perna, o clássico São Paulo e Corinthians. Muita gente diz que o Corinthians é favorito. O Corinthians do futebol feminino, por enquanto, sempre vai ser favorito em todas as disputas que o fizer. Mas o São Paulo ultimamente vem complicando a vida das brabas. Então, eu diria que é uma semifinal onde o Palmeiras tem ligeira vantagem sobre o Cruzeiro. São Paulo e Corinthians, além de ser um clássico, é um jogo absolutamente equilibrado. O Corinthians tem uma pequena vantagem porque joga a segunda partida em casa. Apenas e tão somente isso. O que hoje no futebol já não é mais tão decisivo, tão importante e tão fundamental. A gente vai estar aqui analisando. A próxima segunda-feira estaremos falando sobre os jogos de ida desse mata-mata que culminará com a grande final do Brasileirão Feminino. Falando um pouquinho de basquete, o Global Jam. Global Jam é mais ou menos um campeonato mundial sub-21 de basquete. O Brasil foi ao Canadá com sua equipe sub-21, dirigida pelo Elinho Garcia, e acabou batendo os americanos, os Estados Unidos, na final por 77-73 e conquista mais um título. Esta jovem equipe brasileira, que teve o ala armador Gabriel Landeira, formado nas categorias de base do Corinthians e que hoje veste a camisa do Clube Atlético Paulistano, como o MVP da seleção. Eu lembro que a seleção brasileira principal está disputando a Copa Latina no Panamá e muitos jogadores que integram o Sub-21
já vão se alinhando, né, para obter uma vaga na seleção principal no basquete brasileiro. Falando um pouquinho também sobre o vôlei, começa na próxima sexta-feira, dia 22 de agosto, o Campeonato Mundial de Vôlei Feminino. Nós estaremos acompanhando para vocês. O Brasil estreia na sexta-feira. Jogos do Brasil estão marcados para todos os dias, às 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília. Na sexta-feira, nós teremos o Brasil pegando a Grécia. No domingo, o Brasil pega a França e fecha a primeira fase contra Porto Rico. São 4 seleções em cada grupo, são inúmeros grupos, é uma forma de disputa um campeonato muito longo. Se eu começar a explicar aqui, a semana que vem a gente já esqueceu. Eu sei que Brasil, Grécia, França e Porto Rico fazem um grupo, classificam-se 2 para a próxima fase, e muito importante, o resultado classificam-se 3 dos 4, e muito importante, formarão-se novos grupos, né? Os 3, por exemplo, Brasil, Grécia e França, vão junto com outras 3 equipes, formando um grupo de 6, só que os 2 resultados desta fase eliminatória, ela já carrega para frente. Então, o Brasil, se vencer os 2 jogos, passa em primeiro e já chega na próxima fase com 2 vitórias num grupo de 6 equipes, vai fazer mais 3 jogos. E aí a gente vai, com o passar das semanas, explicando para você, ouvinte e assinante e telespectador da Rede Gama NGT. O resumo esportivo vai ficando por aqui, desejando uma excelente semana a todos, e na próxima segunda-feira, sem falta, estaremos por aqui. Não se esqueça, Rede Gama NGT, o esporte para você.